Boa noite. Tá bom aqui a altura aqui, tá? Eu quero agradecer aqui o Centro Espírita Allan Kardec por ter me convidado. E vamos lá, né? Vamos ver. A palestra de hoje, né? Quando eu resolvi fazer esse tema, gente, é porque eu acho que é um tema leve, mas é um tema importante, né? Porque muitas vezes a gente acha que nesse planeta não tem felicidade, né? Que é tanta tragédia, tanta coisa errada, tanta coisa ruim, né? Mas a gente sempre tem que lembrar o que essa frase aqui fala, né? O homem não é suas vestes, seu invólucro de carne, mas o seu espírito. E como espírito, nós precisamos lembrar sempre que é possível, sim, sermos felizes, mesmo num planeta de provas e expiações, mesmo na matéria, né, na carne, é temporária, mas é o que a gente está vivendo, né? É o que a gente tem para o momento, né? E aí aqui, vamos lá então. Nas instruções dos espíritos, né, do Evangelho, o cardeal Morlot, ele inicia o seu relato falando, né? Não sou feliz, a felicidade não é para mim, né? E ele diz que é o homem, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais, porque não tem posição social, né, gente? A gente sabe que, seja rico, seja pobre, de vez em quando a gente cai, né? A gente tem aquele desânimo, né? E não é porque tem dinheiro, que tem gente que acha que porque é rico, o rico nunca é infeliz, né? Mas ele é também. E, olha lá, isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdadeira máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Será? Né? Porque a felicidade que ele fala aí, gente, é a felicidade dos mundos felizes, onde todo mundo é feliz o tempo todo. Esta felicidade, ela não é possível para a gente ainda. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, um planeta cheio de dores, cheio de doenças. Então, esta felicidade, né, de um planeta feliz, onde todo mundo sempre é bom, onde todos colaboram, todos ajudam, esta felicidade, talvez a gente ainda não consiga, né? Mas a gente consegue a nossa felicidade. No nosso nível, no nosso mundo, nós temos ela também, né? E eu coloquei essa do Sermão do Monte, né? Quando Cristo nos ensina, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa é uma clara alusão de que as aflições por nós sentidas são passageiras. E a forma como passamos por elas tem imenso valor para o nosso aprimoramento moral. Porque nós vamos sofrer, vamos ter toda a infelicidade que a gente acredita que tem, quando nós não compreendemos que tudo nesta vida é passageiro. Quando a gente carrega aquela dor por muitos e muitos anos, por tempos, que a gente fala que muitas vezes já está muito além do que a gente aguenta. E a gente continua carregando a dor, continua carregando a mágoa, né? E aí é complicado a gente se sentir feliz, né? Mas a gente não pode esquecer, né? Que tudo nesta vida passa, absolutamente tudo. Chico também falava que ele recebeu essa mensagem, né? De Maria. E era uma poesia, tudo passa. Ele punha na cama dele, coladinha. Porque quando vinham os problemas, quando vinham as dores, ele lia e pensava, tudo realmente passa. Então, vamos em frente. Não vamos esmorecer, porque as coisas, elas mudam e a gente não sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Então, às vezes a gente está ali atraindo muita coisa pesada, e às vezes é só uma viradinha pequena, e uma chavinha dentro de nós, e isso muda.
Então, nós precisamos estar sempre atentos, né? Ó, na questão 921 do Livro dos Espíritos, também tem uma fala a respeito da felicidade. Aliás, da questão 920 a 933, é sobre felicidade e infelicidades relativas. Todo esse capítulo do Livro dos Espíritos. Mas eu peguei a questão 921 porque eu acho que ela mostra bem o que a gente precisa tomar consciência, né? Concebe-se que o homem será feliz na terra, quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Aí os espíritos respondem, né? Kardec pergunta e o espírito responde. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, há muitos males que pode evitar, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Quer dizer, nós somos capazes de sermos felizes aqui no nosso planeta, tanto quanto a nossa evolução permite. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, conforme a nossa evolução. E o que seria isso, né? Pela prática da lei de Deus. A gente já sabe, né? Que essas leis estão gravadas na nossa consciência. Quando somos corretos, quando temos a consciência limpa, mesmo quando a gente cai, quando a gente percebe que nós podemos mudar, podemos voltar atrás, podemos fazer de novo. Porque Deus não dá uma oportunidade. Todos os dias é um novo dia para uma nova oportunidade, né? E tudo isso nos traz essa confiança de que eu posso fazer de novo. Então, mesmo quando eu caio, mesmo quando eu sou muito egoísta, porque aqui o que ele está falando, gente, é moralmente falando, né? Quando eu sou muito egoísta, quando eu sou muito ciumento, quando eu sou muito possessivo, porque tudo isso nós somos. Mas isso não nos impede de sermos felizes, porque nós vamos aos poucos depurando tudo isso. Quanto mais depuramos tudo isso, quanto mais lutamos para que isso saia de nós, mais a felicidade se instala. Porque a gente percebe que nós conseguimos, que somos capazes. Tudo isso vem, né? Essa felicidade, parece que ela vai entrando por um lado, enquanto os nossos defeitos, aquilo que a gente tem. Hoje eu sou muito invejosa, mas eu vou lutando todos os dias com isso. Conforme eu vou diminuindo essa inveja em mim, o nível de felicidade vai aumentando, porque é uma balança ali, vai saindo um e entrando. A felicidade vai ocupando espaços em nós. E nós precisamos dar esse espaço para que a felicidade entre. Porque senão é complicado, né? Porque senão a gente fica ali, batendo cabeça, teimando. Nós somos seres teimosos também, né? Então é isso, gente. E olha, aqui ele coloca mesmo, né? Num planeta de provas e expiações. Aqui nós vivemos mescla de momentos de alegria e momentos de tristeza, de felicidade e de amargura, de bem-estar e de sofrimento. Este planeta é adequado ao aprendizado que devemos obter para seguirmos adiante em nossa jornada evolutiva. Então aqui, gente, nós temos aquilo que precisamos para começarmos a ser felizes. Só que muitas vezes o que nós fazemos? Nós nos prendemos a ideias, nós nos prendemos aos nossos erros. O orgulho também tem muito disso, né? A gente quer ser melhor que o outro, então a gente não muda. Ah, não, mas eu sou assim. Eu sou assim, os outros que se adaptem. E aí o que acontece? A gente se afasta de amigos, a gente se afasta de quem realmente gosta da gente. Porque a gente teima no nosso erro, né? Aqui é um planeta difícil, não é um planeta fácil. Mas é possível ser feliz, como já foi dito, naquele limite que nós conseguimos. E tem gente, e eu vou falar para vocês, que é muito feliz, né?
Porque a felicidade não implica em dinheiro, ela não implica em status, em quantos seguidores eu tenho na internet, nada disso, né? A felicidade, ela não vem de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Você vai mudando, você vai tirando de você. Vou derrubar o negócio. Você vai tirando de você tudo aquilo que te faz infeliz e a felicidade vai entrando, ela vai se instalando, né? E ela, às vezes ela entra de uma vez, porque aqui está falando momentos, né? Nós temos mesclas, mas quando nós aprendemos que somos espíritos e que tudo passa, as coisas ficam mais leves. Nós precisamos aprender a tornar a nossa vida mais leve. E às vezes a gente não consegue fazer isso. Mas existem umas regrinhas importantes que a gente precisa começar a parar e pensar. Porque a gente vai internalizando ali aquelas ideias e ela vai nos transformando. É para isso que veio o Evangelho, né? Para isso que ele está aí, para nos ensinar. Porque só ler, a gente tem que ler, estudar e internalizar. Aí a gente vai aprendendo a lidar com este mundo. A felicidade vai se instalando, sim, né? Aquela felicidade verdadeira, não aquela felicidade de hoje porque eu vou na festa, né? Essa só de hoje não é o nosso objetivo realmente da vida, né? E aí, onde está a felicidade, né? Com certeza não está nos bens materiais. Richard Simonetti, gente, é um escritor espírita. Ele já faleceu em 2018. Ele escreveu 65 livros. Só que não são livros psicografados, são livros dele. Ele era um estudioso da doutrina, né? E ele escreveu 5 ou 6 títulos sobre a felicidade. E essa aqui eu achei que é do livro Uma Razão para Viver. A felicidade não é uma estação na viagem da existência, mas uma maneira de viajar. Então, ela não é um objetivo final. A gente não tem um objetivo final. Lá no final da vida eu serei feliz. Não quero. Se for assim também não quero mais. Não quero brincar mais de viver, né? Porque eu quero ser feliz a vida inteira. Eu quero ser feliz o máximo que der. Não é? A gente sabe que existe dor, existe sofrimento? Existe. Mas, na medida do possível, eu quero ser feliz o máximo que der. Não é um objetivo lá no fim, inalcançável. É porque a gente faz assim. Quando chegar no sábado e no domingo, eu serei feliz. Porque agora eu estou trabalhando e não sou feliz. Aí passa mais um pouquinho. Quando chegar as férias, eu serei feliz. Porque agora eu não sou feliz. Quando chegar o final de semana, o feriado, eu serei feliz. Porque aí eu vou viajar. Só assim que a gente vai ser feliz? Nessas datas aí? Final de semana, final do ano, né? Nas férias. Aí tem gente que faz assim. Quando eu me aposentar, aí sim eu serei feliz para sempre. Será? Me aposentei, já tem 6 anos. E só fui feliz na hora que eu comecei a fazer tudo que eu queria. Trabalhar de novo, voltei para fazer outras coisas, porque, gente, parado, não dá pra gente ser feliz parado. A gente consegue? Eu gosto de estudar, de ler. Sim, você vai ser feliz estudando, lendo, sentadinho lá? Vai, você não precisa andar para ser feliz, né? Mas você vai estar fazendo o que você gosta, que é ler. Então, a felicidade está nas pequenas coisas. Nós não podemos esperar para sermos felizes quando nos aposentarmos. E a gente acha que ficar parado e ter 24 horas do dia para você, aí que você vai ser feliz. Vou contar uma coisa para quem não sabe, porque bastante gente já se aposentou, mas para quem não se aposentou, vou contar um segredo. A gente não fica feliz depois que aposenta. Se a gente não fizer nada, se a gente não tiver um objetivo, se a gente não tiver o que fazer. Eu vou todo dia limpar a frente da minha casa, tirar os matinhos. É isso que te deixa feliz? Tá, então vamos.
Não é muita coisa. Mas, por quê? Porque olha, eu gosto muito dessa frase. A felicidade não é uma estação na viagem da vida. Ela é uma maneira de viajar. Então, é como eu vou levar a minha vida. Como tudo que eu faço, eu vou colocar ali um pouquinho de mim. Porque aí a gente vai ser feliz. Para encontrarmos a felicidade, precisamos olhar para dentro de nós. O que nos agrada, o que nos deixa bem. É o que está aqui que vai nos agradar, é o que não vai nos deixar feliz. Então não vai ser a viagem. Ah, quando eu for para a Europa. Aí você nunca vai para a Europa, então você nunca vai ser feliz. Ah, quando eu for, sei lá onde, num baile. Também não consegue ir no baile porque está trabalhando, porque está isso, aquilo, também não vai ser feliz. A gente precisa repensar. Repensar o jeito de viver, a maneira de viajar nesta vida. Né? Olha lá, felicidade e qualidade de vida. Pesquisas e estudos apontam que felicidade é mais como um percurso do que necessariamente um ponto de chegada. Falou a mesma coisa, né? Que o Richard Simonetti. A mesma coisa. Ela é um percurso. Ela não é um ponto de chegada. Ah, eu só vou ser feliz em tal lugar quando eu tiver isso. Quando eu tiver uma casa, eu serei feliz. Quando eu tiver tal carro, eu serei feliz. Viu? Tem tanta gente que é muito feliz sem carro. Que é muito feliz com o seu carrinho lá. Dá para ir no mercado e trazer as compras de uma vez, não precisa... Agora tem Uber, né? Porque antigamente a gente tinha que carregar tudo no ônibus, aí vinha tudo... né? Agora pelo menos o Uber traz a gente. Então, a gente não pode esperar para ser feliz depois. É já, é agora. Quero ser feliz agora, não quero ser feliz depois. Né? Dei aula há 34 anos da minha vida, gente. Me aposentei, foram 34 anos alfabetizando crianças, né? E eu fui muito feliz no meu trabalho. Não ia nem me aposentar, me obrigaram. Por quê? Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, com amor, a gente é feliz naquilo. Mas a gente tem que saber ver a felicidade, onde ela está. Porque às vezes a gente acha que não está feliz. Preste atenção na sua vida. Preste atenção naquilo que você faz. Porque às vezes você já está sendo feliz e não está percebendo. Porque a vibração desse planeta ela é muito pesada. E ela interfere muitas vezes no nosso pensamento. Né? Ela faz com que a gente pense só coisas ruins. E as coisas boas estão onde? Porque elas existem. Nós precisamos pensar nelas também. Né? Ó, a neurociência também aponta a felicidade como recurso coletivo e não apenas individual. Faça o bem ao seu irmão, ao seu próximo, ajude. E não precisa de muita coisa, gente. A gente pensa que é fazer muita coisa, né? Não, às vezes é sentar do lado e falar, fale. Tô achando que você não tá muito bem. Só fale. Você senta e escuta. Às vezes a felicidade do amigo está em você sentar e escutá-lo. Só isso. Então nós precisamos aprender que a nossa felicidade ela é coletiva. Quando todos estão bem, a gente se sente bem. Então nós precisamos sempre aprender que muitas vezes eu fico ali só em mim, e esqueço que alguém está precisando de alguma coisa. Não é bom quando a gente pode ir lá, um amigo fala assim, preciso que me ajude lá a pintar uma parede. Você vai, passa o dia inteiro lá pintando a parede, é uma diversão. Você conversa, dá risada. Mais importante do que a parede é a conversa, é a risada juntos. O compartilhar com o outro aquilo que eu estou fazendo. E, gente, depois que eu me aposentei, eu fiquei cansada de ficar em casa, né? Aí fui em casa não, né? Porque eu estava indo no Centro Espírita, que eu também vou, lá em Sorocaba, trabalho lá. Mas aí eu ajudei a fundar uma ONG, né? Que cuida de famílias necessitadas. E aí eu voltei para a faculdade. Vou terminar no mês que vem, 4 anos de serviço social. E
que a gente não pode parar enferruja, tá? Por isso que a gente, quando a gente fala, quando as meninas, né, uma das minhas amigas está aqui, vamos precisar de uma assistente social, não tem nenhuma. Presente, eu falei, vamos lá, vou fazer. 4 anos, gente, o mês que vem eu me formo. Então, ainda quando eu comecei, eu já tinha 53, agora eu já estou 57, vou fazer 58. Então, chega, o dia chega, comecem, porque o dia chega. A gente acha que não vai chegar nunca, né? Mas ele chega. Quando eu estava fazendo, eu falei, meu Deus, quando isso vai ter fim? Porque cansa, né? Mas no fim, ó, já estou no fim. Então, quando eu estava nesse curso de serviço social, como a gente lida com muita dor, com muita tristeza, com casos muito difíceis, o primeiro módulo inteirinho, os primeiros 6 meses, é o autocuidado. Eles ensinam a gente a se proteger. E se proteger emocionalmente falando. Porque você vai entrar em lugares que vão doer. Vão doer porque o outro sofre e a gente sofre junto. Mas se nós sofremos juntos e sentamos juntos para chorar, a gente não ajuda muito. Então a gente precisa ter força para puxar o outro com você. E esse puxar, ele é dolorido para quem puxa também. Então, quando eu entrei na faculdade, o primeiro módulo inteirinho foi sobre autocuidado. E uma das disciplinas era felicidade. Por isso que eu quis, quando eu comecei a estudar, falei, gente, a gente precisa também, né, espalhar aquilo que a gente gosta. E eles sugerem, os estudiosos lá, né, 7 passos para a felicidade. Cadê? Onde muda? Aqui. Tem alguns passos. Ah, para mim não vai funcionar. Tá, tudo bem, não vão funcionar todos? Não, mas tenta 1 ou 2, pelo menos, né? Já ajuda. E esses 7 passos para a felicidade, um dos primeiros é a gratidão. Nós precisamos focar no que nós temos, não no que nós não temos. Nós andamos, nós falamos, nós ouvimos, nós temos um corpo que funciona, né? A gratidão é agradecer por tudo que nós temos. Ah, mas eu não estou muito bem. Mas você perceber que você não está muito bem, então o seu cérebro está funcionando perfeitamente, né? Então, ou quando você não está mais funcionando nem o cérebro, você teve uma vida para viver que Deus ofereceu. Uma oportunidade para estar aqui. Tudo isso a gente tem que agradecer. Ó, se a felicidade fosse uma trilha, o primeiro passo seria a gratidão. O que é gratidão? É a capacidade de valorizar mais do que você já tem, ao invés do que te falta, né? Vamos valorizar o que nós já temos, uma família, né? Alguém do nosso lado ali, junto, andando conosco, um amigo, uma mãe, um pai. Vamos valorizar tudo aquilo que já temos, ao invés de ficarmos naquela tristeza do que eu não tenho. A segunda coisa, também eu considero tão importante também, é o amor próprio. Não olhe, nem se compare com os outros. Isso é um erro. Ninguém está adiantado ou atrasado na vida. Você está exatamente onde deveria. Se amar não é egoísmo, é entender e respeitar os seus limites. Às vezes a gente acha, mas eu tenho que ajudar esse, eu tenho que ajudar esse, eu tenho que ajudar aquele, eu tenho que ajudar aquele. Aí a gente entra numa estafa, que aí você não vai ajudar mais ninguém, porque você vai ficar doente. Porque tudo isso vai refletir no seu corpo. Quando o espírito está sobrecarregado, ele reflete no corpo. Ele traz de dentro dele todas as dores para fora. Aí a gente não consegue mais ajudar ninguém, né? Então, o amor próprio, ele não tem a ver com egoísmo. Ele tem a ver com entender os meus limites. Ele tem a ver com eu falar não de vez em quando para os outros. Nossa, você está falando não para mim? De vez em quando nós precisamos falar não, principalmente quando nós já não estamos aguentando mais. É pedir ajuda.
Eu tenho uma amiga que está cuidando do pai e a mãe com Alzheimer, dos dois. E há uns 2 anos atrás, ela veio falar comigo, ela falou, não estou aguentando. Eu falei, você não tem irmãos? Ela tem 3 irmãos. Ela combinou com os irmãos, tudo direitinho, sentou, conversou. Os irmãos agora se revezam na casa dela. Então eles vão lá, né? 2 noites fica uma irmã, depois as outras 2 noites fica outro irmão, e depois outras 2 noites fica outro irmão. E aí ela pode ir ao centro espírita, que fazia muito tempo que ela não ia. Ela pode sair para fazer uma compra, porque não é só noite, né? Os irmãos passam 2 dias, 2 dias e 2 dias. Então eles dão uma folga para ela. Então, pedir ajuda é amor próprio. Ver que você não está aguentando é amor próprio. Não é egoísmo, tá? Não é. Então, tudo isso é cuidar de si mesmo, cuidar de você. Desapego. Menos é mais. Tem até um programa de televisão, né? Com esse nome. Somos acumuladores natos, com certeza. Precisamos nos questionar se aquilo que possuímos é mesmo necessário para uma vida feliz. Valorizar o ser em detrimento do ter. Nós vivemos num planeta de matéria. Então nós precisamos, muitas vezes, de um carro, né? Não é errado ter. Nós precisamos de roupa. Mas será que nós precisamos de roupa até entupir o nosso armário, que está com etiqueta e a gente não nem vestir porque não deu tempo de usar, porque não tem onde ir? Será que nós precisamos de trocentos mil pares de sapato? Às vezes a gente exagera um pouco, não exagera? Às vezes nós passamos dos limites com o ter. Então a gente precisa pensar sobre isso. Não é questão de não ter, tá? Você pode ter, não tem problema. Ah, eu preciso de um par marrom, de um par preto, de um par... Porque tem que combinar também, né? A gente não vai sair toda, né? Esculhambado também não, né? Mas eu preciso de 20 pares pretos? De 15 pares bege? Não preciso. Então vamos começar a desapegar das coisas materiais. Lembrando que nós não somos matéria. Nós estamos matéria. Nós só estamos. É por enquanto, é temporário. Viver o momento. Esse é o mais difícil, né? Porque muitas vezes a gente está ansioso. Meu Deus, vai acontecer isso tal dia, vai acontecer, eu preciso entregar não sei o que tal dia. Viva o momento. Não deixe sua vida seguir no piloto automático. Dê atenção ao que você está fazendo naquele momento. Saboreie, ouça com atenção, se entregue e se permita sentir a dor também. Ela faz parte. Não tem problema sentir dor, não tem problema ficar triste. Não tem problema um dia. Tem dia que a gente não tira o dia para ficar inteirinho de pijama. A gente nem troca de roupa. A gente fica o dia inteirinho. Eu, principalmente aposentada, né? Tem dia que dá uma folguinha, eu passo o dia. Eu falo, hoje não vou fazer nada. Vou ficar lá no sofá, assistindo todas essas séries, maratonando tudo. Por quê? Porque tem dia que a gente merece fazer o que a gente quer ou não fazer. Marília Gabriela, né? De vez em quando eu gosto da minha vida cheia de nada. Por que ela é cheia de nada? Porque eu não tenho nada para fazer. Então, assim, é um dia. Porque a vida precisa de movimento. Não dá para ser sempre nada, não é verdade? Então, não deixe a vida seguir no piloto automático. Grude ela e puxe e fale, eu quero isso, isso, isso. E quando você estiver, o que é esse viver o momento também? Quando você estiver lavando uma louça, não faça tudo assim, né? Não. Lave, aí você pensa nas suas coisas, pense no que você pode doar, que tem demais. Faça com prazer, mesmo que seja lavar a louça, e só por Deus, né? A gente sabe, principalmente domingo, quando vê a família inteira. Ponha lá meia dúzia junto com você, ajude, né? Mas faça aquilo que você está fazendo. Curte o momento, qualquer momento. Todos eles são passíveis de serem curtidos, seja o que for. Sem medo do futuro.
o medo é uma herança ancestral que nós temos mesmo. Porém, o medo do futuro é muito mais complexo e desafiador. Ele é algo que nos congela e impede a ação no tempo presente. Já deu nosso horário? Então tá bom, posso continuar, né? Porque eu falo mais que a boca, então tem que ir cortando. Professora, gente, só isso que eu faço na vida, falar. Então, a gente não pode, né? Porque muitas vezes o medo paralisa. A gente fala assim, não vou. Já pensou se eu tivesse tido medo, achando que, mas já tô muito velha, voltar para a faculdade, e no fim vou terminar o mês que vem. Então não tenham medo de seguir o que vocês querem. Mas eu preciso nunca esquecer que eu tenho que sustentar a minha família, tenho que fazer, né? Não dá para você fazer só o que você quer. Mas comece devagar. É um pezinho no firme e o outro pezinho deixa voar, né? Um pezinho na firmeza, tô trabalhando? Tô. Eu gosto de mecânica, eu gosto de mexer com madeira. Então, compre lá umas 3 ou 4 coisinhas, põe lá na garagem, ao mesmo tempo que você trabalha, mas não esqueça que você tem lá. Eu tenho um colega que ele comprou aquele afiador de faca lá, que é esmeril, né, o nome? De sábado e domingo ele faz faca. Ele adora. Ele dá para os amigos, ele vende, faz facão, faz faquinha, porque ele gosta daquela arte de, né, de passar no esmeril e ficar ali no ferro fazendo aquilo. E é um prazer para ele. Então a gente precisa achar e não ter medo de tentar. Vai ter aqueles que vão falar, você tá louco? Tem, sempre tem, né? E aí, né? O que tem? Meu irmão chama minha prima de velha, a louca das plantas. Mas ela tá feliz com as plantas dela. E daí? Qual o problema, né? Então não tenham medo. Eu quero fazer um curso, mas eu vou ter que fazer à noite. A minha primeira faculdade de pedagogia, eu fiz à noite, 4 anos. Então, não tenham medo de fazer aquilo que vocês querem, mesmo que vá levar muito tempo, que seja só à noite. Trabalha o dia inteiro e vai à noite. Você vai achar amigos, você vai achar coisas que te interessam, que movimentam a vida. É isso que é a felicidade. São as pequenas coisinhas, que às vezes eu largo, porque, não vai dar certo. Como? Você nem tentou. Ou então, tente alguma coisinha que você sabe que aquilo vai te dar prazer e faça. É devagar? É devagar. É só um passinho? É só um passinho. Não importa. A felicidade é o percurso. Ela não é a linha de chegada. Não tem que esperar para amanhã, ou para depois de amanhã, ou para o final da vida, né? E não esquecer também, saúde em primeiro lugar. Nunca esquecer que se nós não cuidarmos de nós, quem vai cuidar? Né? Perceba que você cuida de diversas coisas e pessoas durante seu dia. E de você? Não estamos falando de estética, mas de exames regulares, alimentação e exercícios. Autocuidado nos traz prazer e bem-estar. Cuidar da sua saúde, não só da saúde dos outros, não só perguntar para o outro se ele fez exame, se ele não fez, se está tudo bem, e a sua? Nós esquecemos de nós, né? Ainda mais mães, né? Quando tem filhos, nossa, aí esquece mesmo. Não esqueça. Porque cuidar da gente é um momentinho de felicidade. Para a mulher, muitas vezes você está atarefada, toda cheia de coisa para fazer, você faz assim, parou, é minha hora de ir na manicure. Você não vai na manicure, vou dar vou contar para os homens o segredo. Você não vai na manicure para fazer suas unhas e elas ficarem bonitas. Você vai na manicure para conversar, para parar tudo o que você está fazendo, sentar lá e alguém cuidar de você. É pelo cuidado, não é pela beleza das unhas. É só para ela cuidar de você. E passa creme, e cuida, e conversa, e você fala, e ela fala. É esse o prazer de ir na manicure. Né? Não é a unha em si. Então é um cuidado que a gente às vezes se dá. Você fala assim, viu? Faz a unha toda semana, para quê? Porque eu quero cuidar de mim toda semana. Né? E último passo. Divirta-se.
Esse passo aqui é fundamental. Vários estudos confirmam a contribuição definitiva da diversão para a qualidade de vida e a saúde. Importante ressaltar, preciso esperar lá, os finais de semana. Ler, caminhar, fotografar, tricotar, viajar, tudo isso pode nos proporcionar momentos de diversão. Nós precisamos achar a diversão todos os dias. Eu gosto de chegar em casa, eu gosto de pôr todos os meus filhos lá tomar banho, todo mundo jantou. Então depois a gente faz alguma coisinha lá todos juntos. Eu gosto disso, então faça isso todos os dias. Porque é isso que vai te dar felicidade. Eu gosto de deitar na rede lá, meia horinha e ler um livro. Faça. Mas só vai dar tempo 15 minutos. Faça. Não importa quanto tempo vai dar. É um momento de felicidade no seu dia. Não espere só o final de semana para ler. É todo dia. É de pouquinho em pouquinho. Tem um amigo que ele levanta às 5h30 da manhã, porque ele vai na academia, ele ama a academia, ele adora. Ele levanta às 5h30 da manhã e ele entra depois às 7 para trabalhar. Então, a gente precisa achar o que nos agrada. Divirta-se. Faça. Minha diversão é palavra cruzada, então faça. Não importa o que é, porque cada um tem a sua. A felicidade é particular. Então, cada um com a sua. E é nosso último slide. Último não, penúltimo, vai rapidinho. Que Divaldo Franco sempre falou. O Espiritismo confirma a excelência do pensamento de Jesus e esclarece que a felicidade consiste em fazer o próximo feliz. Isto é, amar a todos com o mesmo vigor que se ama a si mesmo. Quando a criatura humana dar-se conta de que o próximo é o caminho para a paz e o equilíbrio emocional e que as bênçãos virão através do outro, viverá na caridade e no amor, vivendo uma caminhada feliz. Esse passinho, eu acho que ele já vai um passinho além, né? Ele já é um passinho além, cuidar do outro nesse nível. Mas a gente consegue ajudar o nosso amigo que está ali precisando, a gente consegue, as mães não gostam, o filho fala, eu queria tanto comer uma esfirra, aí a mãe vai lá e faz aquele monte, né? E a felicidade dela é ver a criançada se acabar de comer a esfirra. Então faça o que te faz feliz, né? E os outros também. Em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Ajude, faça o que você gosta, cuide, né? Para que cultive a amizade. Eu falo que a amizade tem que ser cultivada. Cultive. Mas eu não tenho muitos amigos, viu, gente? O melhor lugar para arrumar amigos é no centro espírita. Vou falar a verdade. A gente arruma rapidinho. E serviço é o primeiro, né? Primeiro a gente arruma serviço. Depois a gente arruma amigos, né? Porque aí a gente vira uma família. O centro espírita é uma família. Então venham, participem, né? Eu moro sozinha e eu não tenho tempo para nada, porque faço coisa no centro espírita, vou estudar. Movimente a sua vida, porque é um movimento. É ele quem alimenta a alma, né? A gente não pode ficar parado. Bom? Então era isso, gente. Não sei se vocês gostaram, era esse o que eu queria falar. Porque eu acho que a gente precisa começar a nos dar chance para sermos felizes. Né? É isso. Obrigada, viu? Falei muito? Ai, gente.